Bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Paizinho, querido irmãos e irmãs. Tema de hoje: nunca chame ninguém de louco, nem por brincadeira. Base bíblica está em Mateus 5:22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, também chamado Levi, capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte a sagrada palavra: Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Esta é a edição número 879 da nossa orientação bíblica de qualidade. No ar, pastor Antônio César, servo do Deus Altíssimo, servindo ao Eterno, na IBN Cristo Rei, igreja presidida pelo amado pastor Oswaldo de Araújo Coutinho, que é a nossa cobertura espiritual. A nossa orientação de hoje é que você não deve chamar ninguém de louco, nem por brincadeira. Aí as pessoas falam, mas está escrito que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Sim, está escrito. Então, nós sabemos que para o ímpio, para o descrente, não só Deus, como também nós, os que cremos em Jesus, também somos considerados como loucos. Tem uma pessoa que costuma dizer que eu pareço uma pessoa fora da curva porque só fala em Jesus. É evidente que eu devo falar em Jesus. Ou cita versículos bíblicos. É claro, a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Bíblia, é evidente que eu vou citar a Bíblia. E aqui, né, nesta orientação, é Bíblia pura. Não tem nada da minha cabeça aqui. É tudo que o Espírito Santo de Deus manda falar. Eu fui levantado para isso, para ensinar a Sagrada Palavra. E temos vários versículos na Bíblia em que Jesus é citado ensinando, seja nas casas, seja nos montes, seja na sinagoga, Jesus está sempre ensinando. Mas voltando aqui ao nosso versículo áureo, então a Bíblia diz que se você se encolerizar contra o seu irmão, você é réu de juízo. Agora, isso é, então você pode ser condenado segundo a nossa justiça, por um juiz de primeira instância. Se bem que Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É só você olhar para a nossa última instância da justiça e você vai confirmar isso. E diz também assim, você não deve chamar ninguém de raca. O que é raca? É tolo, a pessoa tola, idiota. Então, se você chamar alguém de raca, você passa a ser réu de sinédrio. O que a Bíblia está dizendo aqui? Você é julgado por um tribunal aqui da terra. Então, raca, condenação por um tribunal da terra. Agora, o versículo é concluído com a instrução de que não devemos chamar ninguém de louco, porque se você fizer isso, você passa a ser réu
de inferno. Então você, por liberar essa palavra, chamando alguém de louco, você pode ser condenado ao inferno. E é o que diz a palavra. E tem vários testemunhos de pastores que estavam descendo ao inferno por chamar alguém de louco, quando Deus, o Eterno, resolve dar mais uma oportunidade e volta desse caminho que não chega a entrar. Nós aprendemos que é muito fácil ir para o inferno, mas é impossível sair de lá. É só confirmar isso no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, em que Jesus conta uma passagem sobre Lázaro, o mendigo, e o homem rico. Ensinando também, essa passagem não é uma parábola, porque na parábola os personagens são fictícios. E nessa passagem, que não pode ser considerada palavra, é citado, além de Lázaro, do mendigo e do homem rico, é citado Abraão. Tanto que o homem rico fala: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe o seu dedo aí na água e venha aqui molhar a minha língua, porque eu estou com muita sede. Aí Abraão fala: eis que está posto um abismo entre nós e vós. Se Lázaro for aí, ele não poderá voltar. E nessa passagem, o homem rico faz uma intercessão da seguinte forma: Pai Abraão, mande alguém lá em cima, porque eu ainda tenho 5 irmãos que vivem uma vida dissoluta como eu vivi. Aí Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia daquela época, é chamado Moisés, os profetas e Salmos. Jesus faz referência à Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. Só havia os 39 livros do Antigo Testamento. Aí o homem rico faz mais um apelo, mais uma intercessão. Então mande que alguém ressuscite e vá lá em cima contar como que é aqui esse fogo que não se apaga, verme comendo a carne das pessoas. E aí Abraão fala assim: ainda que alguém ressuscitasse e fosse lá em cima, eles não acreditariam. E isso aconteceu, amados. Mateus relata, Mateus capítulo 29, versículo 52, Mateus registra que quando Jesus deu o último suspiro lá na cruz do Calvário, muitos israelitas ressuscitaram e andaram por Jerusalém. E mesmo assim, não acreditaram os fariseus que ele era Deus. Isso aí aconteceu, está na Bíblia. Jesus entregou a sua vida por nós. E quando ele disse tetelestai, ou seja, está consumado, a missão que ele veio fazer, que o Pai Celestial aprove a ele, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho amado para o perdão dos nossos pecados, para nos resgatar do império das trevas, nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Nessa plenitude de Jesus veio e há de voltar. E ele prometeu que vai voltar. Em João 14 diz: na casa do meu pai há muitas moradas.
vou preparar lugar, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, essa seria a segunda vinda de Jesus, que será no dia do grande arrebatamento da igreja. Está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, a Bíblia diz que ao soar da trombeta, ouviremos uma voz de muitas águas, uma voz de arcanjo, Jesus chamando-nos pelo nome. Nós vamos subir. A Bíblia diz que os mortos subirão primeiro, depois os que estiverem vivos. Isso vai acontecer num piscar de olhos, numa fração de segundo. E nessa subida receberemos o corpo glorificado, aquele corpo incorruptível que Jesus tinha quando ressurreto, quando após ter ressuscitado. É esse corpo que vamos receber nessa subida, levados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai levar a noiva do Cordeiro para encontrar-se com ele nos ares. Então, a minha orientação também hoje é: se alguém falar que viu Jesus Cristo numa casa, orando, ou uma vigília, não acredite. Que viram Jesus no monte, também não acredite. Veja Mateus 24. Viram Jesus numa sinagoga ou numa igreja, não acredite. Por que eu estou dizendo não acredito? Porque a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com ele nos ares, nas nuvens. Ou seja, ele não vai descer aqui na terra. A sua descida aqui na terra será na terceira vinda, quando Jesus vier para governar o mundo com cetro de ferro, diretamente de Jerusalém. Como disse ontem, Jerusalém será a capital do mundo. Jesus vai governar direto de Jerusalém. E aqueles salvos que ganharam muitas almas vão ajudá-lo a governar. Como, por exemplo, Paul Yong-Soo, ou David Yong-Soo, pastor reverendo da Assembleia de Deus, da maior igreja da Coreia do Sul. A última vez que eu me atualizei sobre isso, a igreja tinha 900 mil pessoas, 900 mil membros, quase 1 milhão de pessoas. Então, eu creio que o Paul Yong-Soo vai ficar logo à direita de Jesus, porque ele ganhou muitas almas. Então, quer ficar perto de Jesus nessa terceira vinda? Ganhe alma. Jesus quer alma. Outro ensinamento. Você não pode dizer que ganhou alma para Jesus. Quem ganha é Jesus. Errado. Por quê? Porque a Bíblia diz, através do ministério de Salomão, que quem ganha almas é sábio. Ou seja, eu não posso cometer o pleonasmo de dizer que Jesus é sábio, porque ele criou a sabedoria. Então, se a Bíblia fala que quem ganha almas é sábio, se refere a nós. Todos nós que ganharmos almas para Jesus, somos sábios. O apóstolo Tiago diz que quando você ganha uma alma, seja através da aceitação, seja através da reconciliação, você você tem perdoados uma multidão de pecados. De quem os pecados? De quem você ganhou para Jesus. Então, amado, nunca chame ninguém de louco. Você passa a ser réu de inferno. Que as pessoas costumam, você é louco? Mas é uma força de expressão, uma retórica. Não, não é nada disso. Se você liberou a palavra, você está contrariando
o que a Bíblia diz. E você nunca ouse ficar contra a Bíblia, contra o que está escrito. O que está escrito foi escrito para a nossa orientação, para a nossa direção. Nunca contraria o que está escrito na Bíblia. Se você o fizer, peça perdão, arrependa-se e se habilite novamente a ser a morada do Espírito Santo. Que Jesus disse, para os que crerem, nós viremos e faremos morada. Então que as bênçãos do Eterno corram atrás de você e te alcancem, como está escrito em Deuteronômio 28. E que a bondade de Deus, que é a maior parte da glória de Deus, te acompanhe e fique com você. É a minha oração em nome de Jesus. E a Igreja de Cristo aqui na terra, em concordando comigo, deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, orando em concordância. Amém e graças a Deus.